passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada pra te não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, tá em mim, me pegue no colo, credo, eu teu sou eleito, e a tua essência exalar o teu cheiro, e pegue a minha essência exalar o teu cheiro. Vim até aqui, o meu passado em ti, pescam por aí, hoje estou aqui, que mereço, eu sei, quando meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teus peitos, sou teu, sou eleito, e a minha exalar o teu cheiro.
Maravilha, maravilha, maravilha. A paz do Senhor Jesus para todas as pessoas que estão aí chegando para esse momento todo especial, o momento da oração que nós já temos realizado há alguns tempos, né? E pela misericórdia do Altíssimo, nós se encontramos aqui agora com todos vocês aí presentes, com todos vocês que estão aí participando aí agora. Que o Altíssimo venha fortalecer a todos, tá bom? Desculpa aí porque as imagens não devem estar muito boas, tá um pouco escuro, mas nós vamos falar com o Criador, né? Nós não estamos aqui para ver a cara do pastor, né? Não que eu prefiro um lugar iluminado, prefiro um lugar mais cheio de luz, mas aqui é o lugar mais ideal que a gente encontrou para estar trazendo aí, antes da oração das 18 horas, tá trazendo uma mensagem fortalecedora para todos, né? Você sabe que eu tenho dentro de casa uma criança de 3 anos, então ela não tem ainda entendimento, ela não tem compreensão, então ela vai acabar entrando e eu preciso me concentrar, que é para fazer aqui o básico, né? Para que nós venhamos entender. Se a gente não conseguir entender, não vai adiantar de nada eu estar fazendo aqui a oração, tá bom? Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão chegando aí para o momento da oração. Que o Espírito do Senhor fortaleça. Deixa eu acabar de compartilhar aqui. Vocês estavam ouvindo a música aí, justamente por causa disso, porque eu estava compartilhando, tá bom? Quero mandar um abraço para as pessoas que já estão deixando aí já estão deixando aí o seu nome, deixando aí alguma mensagem. Eu já vou ver já, tá bom? Já vou ver aí a mensagem que você colocou nessa quarta-feira, 8 de junho. O mês está passando muito rápido. O mês está voando, está voando, está voando. Mas é assim mesmo, os dias vão passar, tá bom? Os dias vão passar. E o mais importante é que você venha continuar firme no propósito que Deus colocou aí no seu coração, tá bom? Isso é muito importante, você permanecer firme no propósito, firme no propósito. Deixa eu ver aqui as mensagens. Opa, tá aqui, ó. Dona Elismar Adriano, ela tá colocando aqui, ó, a paz do Senhor a todos. A paz, Elismar, que Deus abençoe. Se for a Elismar lá do meu irmão Gustavo, um abraço aí para todos aí de Brasília que estão também se preparando para o momento da oração, tá bom? Um abraço também para minha irmã querida Maria Itaci. Ela está perguntando aqui. Boa tarde, pastor. Deus abençoe todos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo na paz. É como a nossa irmã Regina colocou aí. Hoje Deus quer. Hoje Deus quer. A paz do Senhor Jesus também para a dona Regina, que está participando desse momento da oração. Tá bom? Se você quiser enviar para alguém, fica à vontade, mas estamos aí para isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu gravei aqui, eu deixei aqui um versículo para a gente. E esse versículo, ele está lá no livro de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui com mais calma. Deixa eu puxar aqui no zoom, tá bom? A Bíblia fica muito escura, então eu prefiro ler aqui no celular, que vai me dar. Tá lá no livro de Filipenses, tá bom? Livro de Filipenses, no capítulo 4, você já pode deixar aí a sua Bíblia aberta, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, que daqui a pouco eu vou voltar aqui. Mas antes, eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão chegando. Inclusive, um abraço aí todo especial para o meu amigo em Cristo, né? Amigo em Cristo. E amigo também de algumas caminhadas, algumas jornadas. Uma pessoa muito bacana,
Eu conservei a amizade dele já, né, há algum tempo, e ele tá aqui, só não tô achando, né? Ele me ligou mais cedo, mas não conseguiu falar comigo. É o seu José Américo. Um abraço aí pro José Américo, tá bom? Provavelmente ele deve estar morando lá em Santa Cruz com a sua esposa, a Sebastiana. Deus abençoe aí a sua vida, a sua casa, a sua família. Um abraço também para minha querida irmã Marlene, né? A minha irmã Marlene. Outro dia ela mandou para mim um vídeo muito bacana, muito legal. E eu gostei muito, dona Marlene. Só não tive tempo de comentar, porque graças a Deus o tempo está corrido. Aparentemente Deus não está postando nada. Eu fiz um propósito de não estar muito em público, mas estar mais em público em relação ao Espírito de Deus. E então você vai achar aí um pouquinho estranho, você vai achar um pouquinho diferente, mas não tem problema não. É assim mesmo. A gente tem que aprender uma coisa. A gente tem que aprender. Por mais que você goste das pessoas, a gente tem que entender que nós temos as nossas vidas para cuidar, as nossas vidas para tratar. E muitas das vezes a gente não trata e a gente acaba se contaminando, adoecendo, né? Às vezes você vai fazer as coisas por causa de uma pessoa, para agradar uma pessoa. No final, você vai ver que você não podia ter feito aquilo. Você não se cuidou, você não se tratou. Então isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante para você vigiar. Por isso que a palavra vigiar, ela tem que ser bem empregada, para que a gente não venha se perder. Vigiar em tudo, tá bom? Vamos lá. A nossa querida irmã Adriana, lá no Rio de Janeiro, participando aí também, né? Através dos links que eu enviei. Um abraço para Ana Maria também, lá da Taquara, ligadinha aí. Ana Maria, lá de Brasília, como eu já falei, um abraço também para o seu esposo, né? Seu Fernando, seu filho Gustavo, que o Espírito do Senhor... Gustavo, cavalo bacana, hein? Olha, montaria perfeita. Eu que não entendo muito, você me convenceu aí, hein? Um abraço para dona Dulcimar também, ali de Maçambará, que sempre está podendo, que tá podendo, participa com a gente aí da oração. Um abraço para o Edson também, meu primo, lá no Ceará, né? Um abraço aí para dona Márcia Kemer, que está sempre aí colaborando e também participando do momento da oração. Um abraço para Juliana, um abraço para Laís, a minha prima, né? Um abraço do Eduardo também, o seu esposo. A Marli de Caxias, um abraço, Marli, que Deus te abençoe grandiosamente. Um abraço para a Mônica, lá de Nova Iguaçu. A minha irmã Aparecida, que está aí comparecendo, participando. É isso aí, Aparecida. Deus te fortaleça cada vez mais. Um abraço para o meu irmão Obed. Quanto tempo, Obed? Mas estamos aí, tá bom? Ausentes de corpo, mas presentes de espírito. Isso daí que é maravilhoso. Um abraço aí para a Sueli. Acabei de ver aqui que ela acabou de me desejar a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos aí da Penha. Aí na Penha, a comunidade aí da Penha. Um abraço para minha irmã Vânia também, lá do Engenho de Dentro, seu Carlos, o Júnior e também o seu outro filho, né? Que me fugiu aqui um pouquinho da memória. Né? Um abraço para o Damião, para Dona Onides, lá de Minas Gerais, tá bom? Um abraço para todos aí do Engenho de Dentro participando, um abraço para o Lulinha. Ô Lulinha, vamos lá, Lulinha. Um abraço aí para Dona Adriana também, a Andréia, lá do Japão, que maravilha. Um abraço para o meu irmão Célio. Gente, vamos ao que interessa. Depois eu mando mais abraço, porque já se passaram 10 minutos e eu quero aproveitar esses poucos minutos que eu vou vir aqui com todos vocês, porque eu já tiro poucos minutos justamente para isso mesmo, para a gente não perder muito tempo, tá bom? Não adianta você ficar com delongas, ou seja, tem muitas coisas que você pode aprender com o tempo de estudo, mas tem coisas como essa que é só para que você venha dar o start. E as demais coisas vão ser acrescentadas a partir da sua busca. Quando você busca, por exemplo, eu
como pregador do evangelho, eu tenho que entender um pouco de aramaico, eu tenho que entender um pouco de hebraico, eu tenho que entender um pouco de grego. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi traduzida para o português, legal, mas o evangelho do Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Você sabia disso? Isso é muito importante. E também a parte lá do Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, olha só como é que é importante a gente ter aí mais ou menos uma noção. Hoje em dia você tem aí o seu Google, e através do Google você pode ir lá pesquisar a língua hebraica, a língua grega, tá? Isso é muito importante, você se interessar para que você venha crescer, para que ninguém venha fazer você andar por caminhos errantes, tortuosos, né? É muito importante você conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Porém, muitos interpretam isso, mas não entendem, tá? E isso é muito complicado, porque a tua mente é grande demais. A tua mente é muito grande. Inclusive, é sobre isso que eu quero falar hoje, né? O seu cérebro é dividido em 2 hemisférios. Você já percebeu isso? Você já viu um cérebro? Todo mundo pode ver um cérebro hoje. Hoje em dia tem a anatomia do cérebro aí no YouTube. Você pode ir lá botar para ver. Ele é dividido em 2 repartições. Isso é muito importante. Uma direita e a outra esquerda. Mas deixa essa parte para lá. Vamos direto ao assunto aqui no livro de Filipenses. Olha só o que está escrito aqui, ó. No capítulo 4, no versículo 6, se eu não me engano, no versículo 8. Versículo 8. Finalmente, ele dá uma introdução, ele dá uma compreensão ali, né? Ele dá um entendimento. E lá no capítulo 4, do versículo 8, ele vai dizer, finalmente, olha só que interessante, ele vai dizer, finalmente, irmãos, ele chama a gente de irmãos. Tudo que for verdadeiro. E interessante que isso aqui é muito, muito profundo. Porque o que é verdadeiro? O que é verdadeiro? Você sabe o que é verdadeiro? Verdadeiro é coisas boas. É o básico. É o café com leite. Apesar que o café com leite não faz muito bem, porque o café ele é muito forte, mas se você tomar na medida certa, não vai alterar nada no seu organismo, né? Agora, se você tomar em excesso, vai fazer toda a diferença, vai te prejudicar. Então, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, ele vai enviar essa mensagem para a igreja e ele vai dizer assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, olha a nobreza aí. Olha a nobreza. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele está pegando um livro e ele está ensinando para a classe. E ele está dizendo para essa classe, vocês têm que pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, tudo que é digno. Pensem nessas coisas. Só que é aí que mora o perigo. Porque nós precisamos se conectar com o Criador, com aquele que sabe todas as coisas. Nós precisamos buscar nele. Você se lembra o que o Messias ele disse? Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. É o reino dos céus. O que significa coisas? Outro dia eu estava buscando isso no dicionário. Coisas significam propriedades.
Coisas significam aquilo que é real. Então, buscar em primeiro lugar as coisas lá do reino dos céus. E como é que você vai buscar as coisas dos céus se a sua cabeça está cheia de ódio, cheia de mágoa, cheia de rancor? Talvez você já perdeu toda a perspectiva. Sabe por que vem sobre a nossa cabeça o desânimo? Sabe por que vem sobre a nossa vida o desânimo? Justamente porque a gente fica pensando só em coisas negativas. A gente muitas das vezes só abre a boca e não consegue ver coisas boas na vida das pessoas. A gente só consegue ver o erro dela, ver a falha dela. E aquela dali, ela faz isso de errado. Aquela dali faz aquilo de errado. E aquele outro ali faz aquilo de errado. Aquele outro ali. Ainda que você detecte, ainda que você consiga extrair daquela pessoa a negatividade dela, não é necessariamente que você tem que produzir aquilo. Nós podemos captar tudo. Nós podemos receber todas as coisas. Nós podemos ver todas as coisas. Mas o que nós temos que pensar? Porque o pensamento, vamos lá, vamos buscar aqui no nosso dicionário o que significa pensar, né? O significado de pensar, para que a gente venha ter aqui uma amplidão. Ele vai dizer assim, ó, pensar, submeter algo ao processo de raciocínio lógico, exercer a capacidade de julgamento, dedução, concepção. Então, o pensamento, ele serve para que você venha julgar. E aí é que tá. Julgar o quê? Julgar o quê? Aqui dentro, você vai julgar o quê? O que é certo, o que é errado. Será que é certo a gente ficar pensando em coisa ruim? Será que é certo a gente ficar alimentando? Quando eu digo ficar pensando, é você alimentar aquilo, você produzir aquilo, você ficar com aquilo na cabeça, você ficar com aquilo no coração. Talvez é assim que você está vivendo. E isso pode causar na sua cabeça uma ansiedade. E ansiedade nada mais é do que a síndrome do pensamento acelerado. É quando você não consegue se controlar. Você sabe que a maioria das pessoas elas sofrem momentos de reflexos de, vamos dizer assim, como se fosse um ponto de aquele ponto como se tivesse ali acontecendo um negativo com positivo. A pessoa ela toma aquele baque, dá aquela pressão. É como se houvesse um reflexo de energia a mais, um relâmpago, vamos dizer assim, excesso de energia, excesso de vibração. Ou seja, os nervos, os neurônios, eles começam a trabalhar demais. Ansiedade, preocupação. Você foca no problema, você foca na dificuldade, você foca na situação difícil e você não sabendo como se portar, você não sabendo como você vai vencer aquela situação, você acaba entrando em choque. Acontece um pane dentro do teu cérebro. E aí é que mora o perigo, porque pode causar vários tipos de doenças, vários tipos de transtornos para todo o teu corpo. Você se lembra quando a palavra ela vai dizer que Cristo, ele é o cabeça da igreja? Por quê? Ele é o cabeça da igreja. É muito simples. Se você desenhar no papel um corpo humano, você vai ver que um corpo sem cabeça, ele não funciona. Ele não funciona. Um corpo precisa de quê? De cabeça. Então, Cristo é a perfeição. Cristo, ele vai saber mandar os sinais para a mão do corpo. Cristo vai saber mandar o sinal, sabe para onde?
para os pés do corpo. Cristo vai saber mandar o sinal para as pernas do corpo e para todas as partes que compõem o corpo. Olha só que interessante. Não é assim que você faz? Você primeiro acorda, abre os olhos. Depois que você abre os olhos, você vai e começa a se movimentar. Tira o lençol e depois bota uma perna para fora, bota outra. Tudo por etapa. Isso significa que o seu cérebro está mandando sinais. Sinais. Aí logo depois que você se levanta, vem o desejo de quê? Vem o desejo de, todo dia eu tomo café. Aí você vai lá e já bota a água do café. Olha só, a cabeça. Então Cristo, ele é o cabeça. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, finalmente, em que pensar? Em que pensar? Ah, pastor, mas eu tenho pensamentos que não são bons, eu tenho pensamentos que não são agradáveis, eu tenho pensamentos que não são coisas boas. Na minha cabeça passa muitos pensamentos. Mas o que significa o que ele está falando aqui? Vamos lá, vamos raciocinar. Ele vai dizer o que aqui, ó? Ele vai falar com palavras simples. Finalmente, você pode pensar em coisas que você não quer pensar. Finalmente, o que você vai pensar verdadeiramente? Finalmente. Ou seja, você pensou em fazer algo que vai prejudicar uma pessoa. Finalmente, não é esse pensamento que vai prevalecer. O pensamento que vai prevalecer é qual? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre. Hoje, você vê... Como que você vê essa sociedade? Como é que você vê as pessoas? A pressa, o nervosismo, a ansiedade. Falta nobreza nas pessoas, as pessoas estão mal educadas. Às vezes a gente está olhando muito para os outros e está esquecendo de nós. Talvez esse mal educado sou eu. Eu gosto muito de... Eu aprendi isso há muito tempo atrás, respeitar o limite das pessoas. Respeitar. Peraí, se a pessoa não gosta disso, vamos respeitar. Ah, mas ela vai morrer por causa disso. Mas ela quer viver naquela vida. Ela escolheu. Como é que você vai se meter na vida dos outros? Por que o mundo está esse sofrimento? Por causa disso, porque todo mundo quer se meter na vida dos outros. E ninguém quer deixar. Você pode fazer como eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou lançando. Mas você não é obrigado a seguir esse pensamento. Você não é obrigado a seguir. Eu não preciso aqui ficar fazendo um cenário bonito para você. Isso é conversa fiada. Até porque, se você fechar os olhos, você vai ouvir do mesmo jeito que você tiver com os olhos fechados. O problema do cenário é que ele engana a gente. E isso eu não estou falando só do cenário onde eu estou pregando, não. Eu estou falando do cenário geral. Às vezes você vai num lugar e você olha uma coisa e você julga pela aparência. Quando eu fiz o curso, uma vez eu fiz um curso no Senac. Eu fiz um curso de panificação. Sou formado padeiro, confeiteiro. E o professor, ele falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele disse assim: ô alunos, quando vocês forem fazer o produto de vocês, quando vocês forem fazer o produto de vocês, vocês façam o produto mais bonito. Vocês usam a geleia de brilho, vocês usam bastante creme, deixa bem bonito, porque o cliente, quando ele for olhar lá na prateleira, ele vai comer primeiro com os olhos. Ele vai comer primeiro com os olhos. Olha só. Ele vai comer primeiro com os olhos. E eu trouxe isso para a minha vida. Eu trouxe isso para a minha vida íntima, espiritualmente falando. Eu trouxe isso para o meu dia a dia. E eu posso comprovar isso para você. As pessoas hoje, elas estão vivendo pela vista. E a palavra de Deus fala para a gente não viver. Quando eu digo a palavra de Deus, é a palavra vivida. A palavra mesmo vivida de Deus, ela não ensina a gente viver pela vista, mas ela ensina a gente viver pelo quê? Pela fé. E o que é a fé? A fé é isso aqui, ó. Verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre,
Tudo que for correto. Será que é correto dar volta nos outros? Mas tem muita gente que gosta de dar volta nos outros. Mas aí é que eu digo, você vai dar volta nos outros? Você. Deixa dar volta em você. Agora, não seja esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de pessoa, porque vai ficar menos uma pessoa. Ah, pastor, mas é tanto te fazendo os outros sofrer, e você vai fazer isso também? Será que isso é certo? Isso não é bom. E o mais triste de tudo isso é que muitas das vezes a pessoa que está aconselhando você, né, ela deixa um furo desse e aí você se entristece. Aprenda a amadurecer na fé. Pare de ficar se comparando com os outros. Eu estou falando isso porque muitas pessoas sofrem, porque elas se espelham em alguém e aquele alguém falha, aquele alguém erra. Seja você a verdade, seja você o que é correto, seja você o que é puro, seja você o que é nobre. E ele vai dizer amável, tudo que for de boa fama. Aí essas palavras aqui, você pega e pesquisa no dicionário, que é para que você venha desenvolver ali o entendimento, para que você venha compreender, para que você venha agir de maneira. Por que as pessoas elas estão apenas lendo a letra e não estão vivendo a palavra, não estão vivendo aquela letra? Porque falta o entendimento e a compreensão. A compreensão é a vivência. Isso é muito interessante. Nossos pensamentos são muito importantes para que nós venhamos ter uma compreensão madura, uma compreensão legível, né? E nós precisamos ter essa sabedoria. Quando você lê Filipenses capítulo 4, versículo 8, ali você vai ter essa base espiritual, tá bom? Eu espero que você goste, eu espero que você amadureça, não porque é um desejo meu, mas é o que foi deixado pela boca daqueles que seguiram o Messias, como Paulo. Então, isso daí é uma boa conduta para que nós venhamos evoluir, para que nós venhamos crescer. São 18 horas, são 17 horas e 58 minutos. Daqui a pouco eu vou falar com você que está aí chegando para a oração. Então, eu li aí o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O pensamento é uma forma de você deixar Deus dentro da sua consciência e afastar a, a malignidade, aquelas coisas ruins, como já foi dito, né? Satanás, o diabo, a serpente. Então, quando você dá ouvido, quando você pensa nas coisas boas, você está expulsando. Aí, vamos lá. Se você expulsa as coisas maus aqui dentro, automaticamente do lado de fora, as coisas negativas não vão produzir, não vão te derrubar, não vão te destruir. Por quê? Porque aqui dentro da sua consciência, da sua mente, você já expulsou, você já tirou. Agora, quando você nutre isso, é inevitável você não exprimir. Então, por que tem muitas pessoas sofrendo aqui fora, vivendo uma vida de sofrimento? Porque está lá dentro, está lá dentro. Está dentro. Ela disse, pastor, mas não está lá dentro não. Não está lá dentro não. Não está não. Mas não é questão de você dizer para mim se está lá dentro ou não. Não é questão de você provar para mim. Tem muita gente que quer provar para os outros. É as suas atitudes. O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer? Qual é o resultado? Isso vai ser muito importante, né? As pessoas querem provar para os outros que estão certas. Mas será que o futuro vai mesmo provar que você está certo? Isso vai ser muito importante. Então, os seus pensamentos, eles vão ser essenciais. Vamos se preparar para o momento da oração. Se você preparou o seu copo com água, eu não preparei o meu hoje não, tá bom? Mas não tem problema, porque o nosso Deus, ele vai ouvir, já está ouvindo a nossa oração. Então, vamos se preparar para a oração. Glorioso, soberano, eterno,
magnífico, o Senhor que nos dá tanto conhecimento para que nós não venhamos se perder no meio do caminho. Mas mesmo assim, muitos de nós vivemos, estamos sendo tragados. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós. Estamos como se fosse perdidos. Mas a partir do momento que nós buscarmos essa direção através da sabedoria que foi deixada para nós, dos discípulos do Mestre, como o Mateus, o Lucas, o João, o apóstolo Paulo e outros, claro, com certeza, fazendo uma peneira. Nós não podemos pegar aquilo dali e fazer todas as letras da Bíblia verdadeiras. Nós temos que pesar elas. Até porque elas foram traduzidas por homens. E homens são maus. Homens são maus. Ah, mas como que alguém deixa homens traduzir a Bíblia errada? O mundo é movido pela ganância, meus irmãos. O mundo é movido pela ganância. Por isso que o Mestre, ele disse, vigiai. Os mesmos que apresentaram o Mestre, os mesmos que receberam o Mestre dentro das sinagogas, foram os mesmos que o desaprovaram, que o colocaram no madeiro. E eu te pergunto, será que essa raça, ela já se extirpou da terra? Será que ela já se extinguiu da terra? Eu tenho a certeza que não. Cada dia que passa, nós temos visto a maldade se multiplicar. E é por isso que nós, nesse momento, estamos falando com Ele, se conectando diretamente com Ele, para que Ele nos ilumine. Ele tire da nossa consciência todo o resquício das trevas. E Ele não venha permitir que nós venhamos como as viúvas nécias, imprudentes, que não vigiaram, não está pronto, não está preparado, que nós venhamos estar prudentemente preparados. E isso daí não é a igreja que você está, não é a denominação que você está, não é o pastor que dirige a tua vida, não é o rabino, não é o padre, não é o papa, não é o profeta, não é o babalorixá, não é o caboclo, não é o guia, não é nenhum ser, não. Mas é a tua comunhão com a divindade celestial. É a tua comunhão com o eterno. É a tua comunhão com a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do trono, da glória. E isso se busca com paciência. Isso se busca com mansidão, humildade, tranquilidade. Isso se busca quando você reconhece que precisa. Quando eu reconheço que eu preciso, eu não tenho cansaço, eu não tenho preguiça, eu não tenho desânimo. Mas por que que eu me sinto cansado muitas das vezes? É porque eu não preciso, então eu estou com a barriga cheia. Porque uma pessoa que está passando necessidade fisicamente, ela fica desesperada. Ela quer porque quer buscar. É aí que entra aquele pensamento do Altíssimo, quando Satanás diz para ele, transforma essas pedras em pães, e ele vai usar de sabedoria
e vai usar também de entendimento, porque a barriga dele roncava, mas ele disse: nem só de pão viverá o homem. Já estou 40 dias. Eu estou resumindo aqui, pai. Mas provavelmente, pela resposta que o Senhor deu, nem só de pão, o Senhor provavelmente deve ter pensado: eu já estou há 40 dias. Eu já estou há 40 dias sem comer. Por que agora eu vou obedecer Satanás? Por que agora que eu vou obedecer esse impuro, esse sujo? Dê essa consciência para nós, essa consciência iluminada, essa consciência diamante que brilha, essa consciência eterna, que nós não venhamos ser entregues às pequenas coisas desse mundo, mas que nós venhamos ter força para ser fiel, para lutar, que nós não venhamos ter medo do amanhã, que nós não venhamos ter medo do futuro, que nós não venhamos ter medo dos homens, que nós não venhamos ficar preocupados com as ameaças dos homens, mas que nós venhamos confiar no Todo-Poderoso, todo sempre, hoje e para todo sempre. Glorioso que nesse momento haja cura. Essa pessoa que estava tendo problemas, que não estava conseguindo ter paz, que ela tenha paz. Segura nas suas mãos aí, se você preparou o copo com água, e diga assim: glórias eu te dou. Porque quando você beber esse copo com água, você vai estar bebendo da promessa, da sabedoria, do entendimento, da compreensão. Pode beber esse copo com água aí agora. Pode beber agora e receba a força de Deus. Que maravilha! Glórias sejam dadas ao Altíssimo. Meus irmãos, creia no que foi falado, tá bom? O que foi falado não é meu. O que foi falado não é da minha própria natureza. Eu falei, mas eu tirei trechos do que foi deixado há anos, há décadas, há séculos, há milênios. Há 2000 anos e alguns anos a mais, foi deixado essa oportunidade para a gente trilhar. Só cabe a você. Pensai em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Eu vou ficando por aqui. Quero mandar um abraço para todas as pessoas, tá bom? Que entraram aí. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Fica à vontade. Nós não estamos aqui querendo juntar para a gente um grupo de pessoas, mas nós queremos que as pessoas elas se acheguem para o Todo-Poderoso, porque é Ele que vai orientar você. E hoje Deus quer, como a Regina botou aí. Foi a Regina que botou? Quem foi que colocou aí? Eu acho que alguém colocou aí, ó. Ah, foi a Regina. Hoje Deus quer, verdade. Hoje Deus quer, Regina. Hoje Deus quer. Hoje Deus quer, exatamente. Tá bom? Quero mandar um abraço pro Mauro. Um abraço para Delma também, que botou aqui, ó, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. A Jennifer está dizendo: pastor, Raimundo, ela está dizendo, os meus gêmeos, ora pelos meus gêmeos, que esse mês, se Deus quiser, eles chegam nos meus braços. Já está abençoado, pode ter certeza disso. Um abraço para Elizabeth, para sua filha, também a Verônica, um abraço para Rita, um abraço para Liliane, a Milena, que o Espírito do Senhor esteja na vida dela. Um abraço também para minha irmã Tânia. Eita, que maravilha. Tânia, você já tem essa presença dentro de você. Pode ter certeza disso, ninguém precisa duvidar disso. Um abraço para todas as pessoas. Gente, eu vou ficando por aqui e até uma próxima oportunidade. Hoje é hoje.